fair, no fair, referee no fair. Uma enorme polêmica tomou conta da Copa do Mundo nas últimas horas e está repercutindo em todo o planeta. Depois da vitória da Argentina por 3-2 sobre o Egito pelas oitavas de final, jogadores da seleção egípcia fizeram declarações que deram muito o que falar. Um dos atletas chegou a afirmar que a Copa estaria sendo manipulada, enquanto a arbitragem passou a ser o principal alvo das críticas. Toda Copa do Mundo tem um assunto que domina as redes sociais. Em 2026, esse assunto voltou a ser a Argentina. Bastaram alguns lances polêmicos para milhares de torcedores começarem a repetir uma frase que parecia ter ficado em 2022. Será que a Argentina está sendo favorecida? Mas afinal, o que aconteceu para que a situação chegasse a esse ponto? Será que houve realmente algum erro grave durante a partida? E por que essas declarações estão gerando tanta repercussão no mundo do futebol? Fica até o final porque você vai entender toda essa história. O confronto entre Argentina e Egito foi um dos mais movimentados das oitavas de final. A partida teve muitas emoções, gols e diversos lances discutidos. No fim, os argentinos venceram por 3-2 e garantiram a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Só que, logo após o apito final, o clima esquentou completamente. O atacante Mostafa Zico, que marcou um dos gols da seleção egípcia, concedeu uma entrevista bastante forte. Muito irritado com a arbitragem, ele afirmou que o resultado da partida não estava apenas nas mãos dos jogadores. No fair, referee no fair. ظالم ظلم مبين وواضح بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين بطولة موجهة. A discussão ganhou tanta força que vídeos, debates e publicações começaram a comparar os acontecimentos desta Copa com o Mundial do Catar. Para muitos, as coincidências são grandes demais. Para outros, tudo isso não passa de erros normais de arbitragem que sempre aconteceram no futebol. Mas uma coisa é certa, as polêmicas estão longe de acabar. E talvez o que mais tenha alimentado essa teoria seja justamente a sequência dos acontecimentos. Não foi apenas um lance, foram vários episódios que juntos fizeram muita gente levantar suspeitas sobre a condução dos jogos da seleção argentina. Mas para entender por que tanta gente voltou a falar nisso em 2026, é preciso voltar 4 anos no tempo. Na Copa do Mundo de 2022, a Argentina conquistou o tão sonhado tricampeonato com Lionel Messi finalmente levantando a taça. A campanha entrou para a história, mas também ficou marcada por inúmeras discussões sobre arbitragem. Durante aquele Mundial, a Argentina recebeu 5 pênaltis a favor, algo que chamou bastante atenção. Messi foi o responsável por cobrar praticamente todos eles, convertendo 4 e desperdiçando apenas 1. Algumas penalidades foram consideradas claras, outras dividiram completamente a opinião de torcedores, jornalistas e até ex-árbitros. Uma das jogadas mais comentadas aconteceu na partida contra a Polônia. Messi tentou alcançar uma bola pelo alto e acabou recebendo um contato do goleiro adversário. O árbitro marcou pênalti, mas muita gente argumentou que o choque fazia parte da disputa normal da jogada e que não existia uma infração suficiente para justificar a marcação. Outra situação bastante discutida aconteceu diante da Holanda. Mesmo com o auxílio do VAR, algumas decisões tomadas durante a partida continuaram sendo alvo de críticas e alimentaram ainda mais o debate sobre possíveis favorecimentos. Além disso, houve um lance envolvendo o próprio Messi em que ele utilizou a mão para interromper uma jogada. Pela regra, muitos entendiam que o lance deveria resultar pelo menos em cartão amarelo, mas nenhuma advertência foi aplicada. Depois da Copa, declarações de jogadores, treinadores e torcedores continuaram repercutindo. O então técnico da Holanda afirmou que, na opinião dele, o título argentino parecia ter sido construído para acontecer. Torcedores franceses também reclamaram de decisões da final, enquanto rivais da Argentina passaram a repetir uma frase que rapidamente viralizou nas redes sociais. A Copa foi feita para o Messi. É importante destacar que nunca foi apresentada qualquer prova concreta de manipulação da competição. Ainda assim, essas teorias continuaram circulando entre parte dos torcedores e voltaram com força total em 2026. E foi justamente na estreia da Argentina que a primeira grande polêmica apareceu. Logo aos 31 minutos do jogo contra a Argélia, Messi perdeu a bola e, na tentativa de recuperar a jogada, acertou um pisão na panturrilha do adversário Mandi. Os jogadores argelinos cercaram imediatamente o árbitro pedindo cartão vermelho. Nas redes sociais, diversos vídeos do lance começaram a circular em câmera lenta, enquanto comentaristas de vários países afirmavam que, no mínimo, a jogada merecia uma revisão mais detalhada. O árbitro polonês Szymon Marciniak, no entanto, mandou o jogo seguir normalmente. O VAR também não recomendou revisão no monitor. Foi exatamente aí que a discussão explodiu novamente. Diversos ex-árbitros deram entrevistas afirmando que o lance poderia perfeitamente ser interpretado como expulsão por jogo brusco grave.
Outros defenderam que seria pelo menos um cartão amarelo. Já quem defendia Messi argumentava que o contato aconteceu durante a disputa da bola e que não existia intenção de machucar o adversário. Como acontece em praticamente toda grande polêmica do futebol, a internet se dividiu completamente. Depois desse lance, Messi permaneceu em campo e ainda marcou 2 gols, fechando um hat-trick na partida. Mas as discussões não terminaram ali. Outro momento bastante questionado aconteceu quando Alexis Mac Allister teria atingido Ibrahim Maza com o braço durante uma disputa de bola. Os jogadores da Argélia reclamaram muito, porém nenhuma punição foi aplicada. Na rodada seguinte, contra a Áustria, outro episódio chamou atenção. Lautaro Martinez acertou um chute no adversário durante uma dividida. Mais uma vez, muitos esperavam pelo menos um cartão amarelo. O árbitro decidiu apenas conversar com os jogadores e deixou o jogo continuar. Enquanto isso, torcedores brasileiros aproveitaram para comparar a situação com um lance envolvendo Vinícius Júnior na partida da seleção brasileira contra a Escócia. Enquanto alguns acreditam que o Egito realmente foi prejudicado por decisões da arbitragem, outros afirmam que as declarações aconteceram apenas por causa da eliminação e que fazem parte do calor do momento. Outro ponto que aumentou ainda mais a discussão foi um gol anulado da seleção egípcia durante a partida. Muitos torcedores passaram a analisar novamente o lance, tentando entender se a decisão da arbitragem foi correta ou não. Além disso, outros lances envolvendo faltas, cartões e marcações também passaram a ser debatidos por comentaristas e torcedores nas redes sociais. Como se isso não bastasse, o técnico da seleção do Egito também demonstrou enorme insatisfação após o jogo. Na entrevista coletiva, ele criticou duramente a atuação da equipe de arbitragem e afirmou que algumas decisões tiveram influência direta no resultado da partida. Mesmo sem acusar oficialmente qualquer tipo de manipulação, o treinador deixou claro que considera que sua equipe foi bastante prejudicada durante o confronto. Enquanto isso, do lado argentino, o clima era completamente diferente. Os jogadores comemoraram muito a classificação e destacaram a dificuldade da partida. A Argentina sofreu bastante diante do Egito, mas conseguiu aproveitar as oportunidades e confirmou sua vaga entre as 8 melhores seleções da Copa. Nas redes sociais, a repercussão foi enorme. Muitos internautas passaram a discutir os lances polêmicos da partida. Alguns escreveram que realmente existiram decisões difíceis de entender durante o jogo. Outros responderam que faz parte do futebol haver erros de arbitragem e que isso não significa, por si só, que exista qualquer tipo de manipulação do torneio. Também houve quem defendesse que a frustração da eliminação acabou influenciando nas declarações dos jogadores egípcios. Por outro lado, diversos torcedores afirmaram que a FIFA precisa continuar investindo em transparência e em melhorias na arbitragem para evitar que situações como essa gerem ainda mais desconfiança entre atletas e torcedores. Independentemente da opinião de cada um, uma coisa é certa. As declarações do atacante egípcio rapidamente ganharam destaque na imprensa internacional e transformaram a classificação da Argentina em um dos assuntos mais comentados da Copa do Mundo. Agora resta saber se a FIFA ou a comissão de arbitragem irão se manifestar oficialmente sobre toda essa repercussão ou se o assunto ficará apenas nas discussões provocadas pelas entrevistas após a partida. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Egito foi realmente prejudicado pela arbitragem ou acha que as reclamações fazem parte da frustração pela eliminação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque quero ler o que você pensa sobre essa grande polêmica. E se você acompanha tudo o que acontece na Copa do Mundo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia importante do futebol.